Aoba! Simbora para mais um vídeo? Como é que vocês estão? Eu tô bom demais. Se você tá chegando aqui agora, já se inscreve no canal, dá uma curtida, aquele like, por gentileza. Tô aqui, né, começando na aventura, na coragem, câmera ruim, áudio ruim, mas tentando trazer um assunto legal. Você sabe a diferença entre cientista da computação, engenheiro da computação e engenheiro de software? Vou te falar isso rapidamente aqui para ver se você consegue captar essa diferença, né? Talvez você está querendo ir para esse universo da tecnologia, né? E ainda está em dúvidas qual graduação fazer, qual área cada um vai trabalhar, o que vai fazer na prática, né? Às vezes a teoria é muito confusa, né? Mas na prática, o que você vai fazer? É o que você quer saber? Vou te falar agora. Seguinte, o engenheiro da computação é o camarada que vai trabalhar com hardware, ele se preocupa com hardware. Se você não sabe o que é hardware, hardware é a parte física, são as peças, olha aí, as peças é o hardware, certo? Então ele vai se preocupar com as peças, certo? Então o engenheiro da computação vai lidar com isso. O engenheiro de software, ele vai se preocupar com o serviço, né? Então ele vai querer saber se o serviço vai funcionar, se ele vai estar linkado corretamente com o hardware, né? Se muitas pessoas podem acessar e não vai cair, então ele vai se preocupar com isso. O cientista da computação, camarada, que vai pensar no algoritmo. Então, como isso funciona? Como que vai ter que ser esse código, né? Quais serão as variáveis, quais serão as estruturas condicionais e por aí vai. Então, basicamente, essa é a diferença. E para ficar um pouco mais claro, deixa eu tentar utilizar um exemplo, né? Vamos supor que alguém está construindo um carro autônomo como um Tesla da vida. O que cada um deles vai fazer? O engenheiro da computação, que é o cara do hardware, ele vai criar as peças. Então, ele vai projetar o painel de LED lá, né, que vai ficar no painelzinho lá do carro. Ele vai projetar a placa de vídeo para rodar, né? Já que geralmente essas telas são maiores e exigem mais um processamento de imagem, então você precisa ali dar uma placa de vídeo. Então as peças que vai estar linkada ali com o restante do sistema do carro, né? Porque através daquele sistema você controla muita coisa do carro, né? Então ele vai pensar em todas as peças ali que vai ser utilizadas, o hardware. O engenheiro da computação, né? Ou melhor, perdão, o engenheiro de software, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se o algoritmo que o cientista da computação criou, né? O algoritmo, a programação que ele criou, está funcionando corretamente junto com as peças. Então ele vai pegar o algoritmo, vai ver, analisar junto com as peças, vai saber, está funcionando? O painel de LED, quando eu clico, funciona? Ou será que se eu clico em cima do botão, o botão mesmo em cima não funciona? Parece que eu tenho que clicar um pouquinho pro lado para, sabe aquelas falhas? Ou eu tenho que pressionar muito forte a tela, ou se eu arrastar ele não percebe, entendeu? O engenheiro de software vai lidar com esses problemas. Será que se apagar a tela o freio continua funcionando? Então basicamente é isso que o engenheiro de software vai fazer. O cientista da computação é o camarada da programação, ele vai criar o algoritmo, ele vai pensar no passo a passo, na instrução que a IA daquele carro vai fazer, né? Então, embora a IA ela pense, né, você ainda determina, você cria um algoritmo para que a IA execute alguns comandos. Ou seja, os resultados serão dentro de um padrão. Aquele padrão é o algoritmo que o camarada criou, né? Então, isso se você, por exemplo, trabalha com inteligência artificial, ou se você já se aventurou em criar algum agente de IA, você sabe que é possível dosar a quantidade de criatividade ou de temperatura daquela IA, né? Ou seja, você quer que ela varie a variação entre a criatividade, que ela fale toda hora uma resposta diferente, que ela seja mais autônoma na hora de pensar, ou você quer que isso seja muito ou você quer que isso seja pouco? Você pode regular isso, né? Então o cientista da computação ele vai pensar nisso, né? Ele vai se preocupar com essas questões, certo? Então recapitulando, você tem o engenheiro da computação que se preocupa com as peças, com o hardware. Você tem o engenheiro de software que se preocupa entre linkar o algoritmo e as peças. E o cientista da computação que é o que faz realmente ali o algoritmo, né? Eu acho que é isso. Espero que você tenha curtido, espero que eu tenha conseguido, né,
fazer com que você compreenda isso. Se não, digita aqui qual que foi sua dúvida, o que eu não expliquei direito, que eu poderia ter explicado melhor, e a gente traz novamente aqui. É isso, é nóis. Chama!